Então, eu vou apresentar o professor César Candiotto, né, imediatamente depois passo a palavra a ele. Ele é professor da pós-graduação em filosofia da PUC do Paraná, onde também coordenou o mestrado e doutorado em filosofia, em 2014. Professor do mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas, da PUC do Paraná, e editor da revista Aurora, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, foi professor convidado da Universidade de Lille, na França, em 2018, e também da Universidade Católica de Moçambique, no mesmo ano. Pós-doutor pela Université Paris-Créteil e Institut d'études politiques de Paris, França, com bolsa PDE do CNPq, entre 2014 e 2015. Ele é doutor em filosofia pela PUC de São Paulo, com estágio doutoral na Université de Paris 12 e no Centro Michel Foucault, em 2004. É mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e bacharel e licenciado em Filosofia pela PUC do Paraná. É autor dos livros Vida e Liberdade, publicado em 2016 pela PUC Press, Foucault e a Crítica da Verdade, publicada em 2010, com edição revista em 2013, e co-organizador de Foucault e o Cristianismo, publicado pela Editora Autêntica em 2012. Não vou mais me estender nessa apresentação, porque acho que todos nós estamos ansiosos por ouvir o professor, que vai falar sobre o tema Uma Nova População para a Biopolítica. Então, passo a palavra ao professor César Candiotto. Eu quero agradecer ao convite do meu amigo professor Hernani Chaves, em primeiro lugar por participar desse projeto. Quero dizer que é uma honra e participar ativamente, né, como o Hernani acabou de mencionar, várias atividades. Talvez essa seja a atividade culminante desse projeto do sujeito de 3 anos, né, pelo CNPq. E eu quero dizer que é sempre bom estar aqui, né, em Belém, né? Eu gosto muito da cidade, enfim, e sempre na Universidade Federal do Pará. Também gosto muito das pessoas aqui. E eu vou então dar início à minha fala. Haverá uma descontinuidade em relação à fala anterior, porque se trata de um tema, a meu ver, muito diferente, mas sempre relacionado ao Michel Foucault, e eu vou trabalhar aquilo que eu estou pesquisando neste momento, né? Eu tenho um projeto de trabalho para os próximos anos, enfocado na possibilidade de uma reconfiguração da biopolítica, tomando como alvo possível dessa reconfiguração da biopolítica, quizás ou talvez a ideia de uma nova população, uma população que talvez o Foucault não tenha analisado diretamente nos seus cursos, mas que eu acredito que ela se tornou um objeto para o pensamento hoje, que eu chamo a população dos migrantes pobres, quer dizer, as migrações massivas, mas fundamentalmente com essa adjetivação que talvez seja mais importante que o substantivo, quer dizer, não de qualquer migrante, não de quaisquer migrações, mas especificamente dessas que eu acabei de mencionar. Eu vou fazer uma parte dessa interpretação. Meu projeto, na verdade, não se detém somente em Foucault, ele também se estende para o George Agamben, o Andy Brown, entre outros autores. O Andy Brown eu trabalharei muito, sobretudo a ideia de pulsão de muros, que é um conceito psicanalítico também, mas enfim, que ela trabalha politicamente. E, evidentemente, que em Agamben nós teremos também conceitos operativos, principalmente o conceito de campo, que é fundamental, no meu modo de entender, para entender algumas das questões que eu vou colocar aqui, ressalvando, evidentemente, quando farei esse projeto mais para frente, uma realidade, estabelecer as devidas distinções entre esses
três autores, né? Mas não são somente esses três. Bom, eu vou proceder à leitura, então, mas nesse primeiro momento da minha leitura eu vou fazer uma contextualização, né? Uma contextualização para além do Foucault, para depois, então, entrar propriamente com a análise Foucaultiana. Então, nos últimos anos, tem me sensibilizado, tanto individualmente quanto politicamente, a objetivação negativa de agrupamentos humanos em movimentos migratórios massivos por parte do discurso político e jornalístico. Essa reapropriação negativa, que reverbera também no Brasil, atualmente, entra em conflito direto com uma posição política assumida por vários países e cristalizada pelo direito internacional em relação aos grandes deslocamentos de povos sem pátria ocorridos na primeira metade do século XX. Por certo, após o fim dos grandes impérios, otomano, belorrusso, austro-húngaro, no final da Primeira Guerra Mundial, e sua fragmentação em pequenas repúblicas, milhares de pessoas se tornaram nômades e sem pátria, sem pertença a uma comunidade política, como ressalta a Hannah Arendt. Em 1950, a Convenção de Genebra criou um estatuto chamado Estatuto do Refugiado, segundo o qual, no seu artigo 1, pode ser designado como refugiado qualquer pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode, ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. Essa é a definição que a Convenção de Genebra dá no ano 1950, essa designação para a pessoa refugiada. Essa convenção, que ainda hoje normatiza as migrações entre diversos países, não prevê esse estatuto de refugiado para um outro grupo, que é mais intenso hoje, que são os migrantes miseráveis e pobres, posto que o limita justamente para as pessoas perseguidas pelas diferentes razões aduzidas ou sem nacionalidade. Significa que, se essas últimas são acolhidas a partir de um estatuto político, as primeiras não têm qualquer estatuto. Assim é que o socorro, a acolhida e o visto de permanência são reservados ao refugiado. Quanto ao migrante miserável, cujo fluxo tem sido intenso há pelo menos 7 anos, é proporcionado o socorro emergencial, e muitas vezes somente por organizações humanitárias, supranacionais ou religiosas, mas não necessariamente a acolhida por parte do Estado do país de destino. Se o refugiado tem um estatuto político-jurídico, portanto, definido no vocabulário das relações internacionais e dos direitos humanos, o migrante miserável, no imaginário simbólico de muitos países, como quando se diz em francês le migrant, quando se fala assim, essa figura normalmente tem sido associada a algo injurioso e detestável. Nos últimos anos, todavia, até mesmo essa distinção entre o refugiado, que tem um estatuto próprio, e esse migrante, até mesmo essa distinção tem se desvanecido. Diante dos números expressivos de pedido de refúgio e sua negação, presencia-se cada vez mais a indiferenciação por parte da regulação migratória entre refugiado político e migrante econômico. O primeiro, normalmente, reduzido ao segundo. Pessoas que têm direito ao visto e ao estatuto de refugiado se somam aos pobres fugidos das guerras civis e da fome. Elas são impedidas de entrar em países que dão acesso à comunidade comum europeia,
aos Estados Unidos, e quando as ultrapassam, não vão muito além dela, pois passam a viver no limbo, nos campos de retenção, ou quando adentram nesses países, também vivem numa espécie de limbo, como na floresta de Calais, no norte da França. Nesses casos, as fronteiras não são necessariamente geográficas, mas espaços nos quais os migrantes não possam ser vistos pelos nacionais, como na jungle de Calais, que acabei de falar, ou nos boxes do parque de Tempelhof, no aeroporto de Berlim, criado em 23 e ampliado por Hitler como um aeroporto, portanto, nazista. Os habitantes desses campos são objetivados como a nova ameaça que migra em zonas fronteiriças ou em florestas, em um meio, ressalta-se a importância do conceito de meio em Michel Foucault, em um meio não claramente determinável politicamente. Ao prestar-lhe socorro, porém, não a acolhida legal prevista pela Declaração dos Direitos Humanos, os países de destino deixam de tratar o estrangeiro pobre como tal, ou até mesmo como um hóspede temporário, passando a considerá-lo um inimigo número um, a desqualificá-lo como um sans-papier, um clandestino, a ser banido. Por certo, o fluxo de migrantes entre um e outro país não deveria ser um problema, principalmente após a queda do Muro de Berlim, de 89, da substituição das economias nacionais pelos processos de globalização da riqueza, dos intercâmbios culturais intensificados pela formação de grandes comunidades políticas e econômicas. A facilidade em se locomover, o estabelecimento de novos domicílios em diferentes países, imigrações mais intensas, seriam perfeitamente compatíveis com o fenômeno da globalização econômica e com os acordos políticos internacionais. Todavia, quando descendemos do pedestal do discurso da globalização e da dimensão jurídica desses acordos multilaterais, nos deparamos com uma governamentalidade biopolítica dessa nova população errante, que parece apontar para a fragilidade desses discursos e acordos. Na nova ordem mundial, em que o político tem como modelo a racionalidade econômica, não se governa um povo, antes regula-se o fluxo de populações em um meio vital. Recordando Foucault, seja fazendo-as viver quando agregam riqueza e capital humano ao país de destino, seja deixando-as morrer, quando sua improdutividade e pouca capacidade de consumo provoca uma suposta ameaça na dinâmica do empreendedorismo, da produtividade e da concorrência. Nesse ponto é que justamente buscamos estabelecer uma conexão entre o governo dos grandes fluxos populacionais dos migrantes pobres e a ambivalência de sua gestão pela racionalidade biopolítica neoliberal, algo que Foucault não problematizou diretamente, mas forneceu, segundo a minha hipótese, instrumentos conceituais suficientes para estabelecer, ao menos, o seu diagnóstico. E é disso que se trata aqui, de estabelecer um diagnóstico. Com efeito, a globalização do fluxo das mercadorias, essa palavra fluxo no vocabulário Foucaultiano é muito importante quando se fala da regulação da biopolítica. A globalização do fluxo das mercadorias, da informação e do capital humano tem se mostrado inversamente proporcional à distribuição da riqueza ou ao fluxo da riqueza para um número maior de população no planeta. Como consequência, milhões delas perderam o direito mínimo aos bens econômicos, sociais e culturais, em razão da concentração da riqueza, da tecnologização crescente dos processos de produção e serviço. Sem a possibilidade de acesso razoável ao trabalho, à educação e à saúde, ou forçados a se deslocarem em razão da fome e da miséria, milhões de migrantes não têm qualificações econômicas suficientes para que sejam aceitos e acolhidos.
essas populações perderam a esperança de obter o reconhecimento social pelas profissões e atividades que exerciam em seus países. Seus nomes foram praticamente apagados de suas comunidades, pois estas já não existem mais, acometidas pela guerra, né, pela fragilidade e pela miséria. Elas perderam, enfim, a pertença a uma comunidade política na qual, como lembra Arendt, seu discurso pudesse ser ouvido e sua ação reconhecida. Sem uma obra a partir da qual possam ser lembrados e desprovidos das instituições que em um dado momento ajudaram a constituir e a conservar e a perdurar, é a própria desconexão com o mundo que as leva a serem doravante meras vidas, a migrar de um lugar a outro, constituindo-se assim no resíduo maior da biopolítica atual. Portanto, quando me refiro às novas fronteiras da biopolítica e à possibilidade de uma nova população, designo como seu resíduo não mais aqueles inimigos internos exemplificados por Foucault, mas estes hóspedes tornados hostis, também apropriando-me aqui um pouco da leitura do Derrida, a respeito da hospitalidade, né? Hospital, hostilidade, hospício, hóspede, né? As raízes comuns que esses termos têm, né? Então, esses hóspedes hostis e reclusos em um meio vital e juridicamente indiscernível, situados nem dentro nem fora das fronteiras habituais. Minha questão é saber como essa biopolítica opera em relação a essa população dos migrantes pobres. Em seguida, até que ponto, e essa é outra hipótese de trabalho, a centralidade do trabalho produtivo e rentável e a objetivação do ser humano como capital humano explicaria, em certa medida, a ambiguidade dessa gestão das migrações no mundo atual. Essa ambiguidade que, em um certo momento também, no meu projeto, eu vou lê-la a partir do conceito de ilegalismos de Michel Foucault, mas que não pretendo fazê-lo neste momento. Procedo então ao exame de minha primeira questão, a saber, a modalidade de gestão da vida da população constituída pelos migrantes pobres no mundo atual. E para isso me valho das principais contribuições de Foucault na segunda metade dos anos 70, especialmente no que concerne às relações entre soberania e biopolítica. Já no texto do livro de 76, invocado pelo Hernani, História da Sexualidade 1, Foucault mostra, e daí também a riqueza desse livro inaugural do projeto da História da Sexualidade, que é um livro estranho, né? Mas tudo bem. Foucault mostra a diferença entre o poder soberano e a biopolítica moderna, mas o que eu gostaria de lembrar aqui é que Foucault não diz que a biopolítica substitui o poder soberano, né? Na verdade, o poder soberano, ele é, nas palavras do Foucault, recoberto por ela, dando a entender que entre uma e outra época não temos simplesmente ruptura, mas permanências e reconfigurações, continuidades e descontinuidades, jamais linearidades e teleologias. A cada camada histórica, portanto, estamos diante de um reinvestimento de camadas anteriores e é este reinvestimento que constitui a novidade, do ponto de vista genealógico. O fazer viver e deixar morrer, operado pela biopolítica, portanto, ele não é uma ruptura com o fazer morrer e deixar viver, mas ele completa o fazer morrer e deixar viver do poder soberano, no sentido de que o atravessa e o modifica. Eu acho que foi aí que o Agamben teve uma intuição, também tomando distância do Foucault para fazer uma leitura própria do poder soberano.
Ora, a nova camada discursiva e não discursiva, que segue aquela iniciada no século XX e que entra em crise na segunda metade, iniciada no século XIX e que entra em crise na segunda metade do século XX, no meu modo de entender, não pode ser igualmente pensada em termos de substituição, mas de reinvestimento do poder. Assim, o fazer viver e deixar morrer, eu considero que é uma categoria biopolítica ainda operante, mas eu perguntaria até que ponto esse imperativo poderia ser reinvestido e reconfigurado, principalmente quando a população, como um novo objeto, talvez, da biopolítica, um novo objeto que eu não sei se é alargado da mesma biopolítica, ou ele demanda uma reconfiguração da política, ela é constituída por esses errantes, né, que não estão nem dentro nem fora, digamos assim, porque Foucault é claro no curso de 76, é preciso defender a sociedade contra os inimigos internos. Aí tem um tipo de biopolítica. A minha pergunta é, e esses indivíduos errantes, que não são nem externos, internos, etc., que tipo de biopolítica poderia ser reinvestida para essa categoria de população? Seria uma nova objetivação? Essa é a minha pergunta. Em uma passagem antológica do livro de 76, Foucault, conhecidamente, inverte Aristóteles, quando escreve que o homem moderno é um animal em cuja política sua vida de ser vivo está em questão. Dá a entender, assim, que o limiar de modernidade biológica é aquele em que a vida da espécie está em jogo nos cálculos do poder político. Ora, isso, em outro momento, Foucault vai dizer o seguinte: foi a vida, muito mais do que o direito, que se tornou objeto das lutas políticas, ainda que essas últimas se formulem normalmente através de afirmações de direito. E eu recordo que isso é particularmente expressivo quando nós nos lembramos da narrativa jurídico-discursiva da democracia formal, da igualdade de direitos. Na França, principalmente, e quando esse discurso jurídico encontra os seus limites na regulação administrativa dos corpos e na gestão da vida da população dos solicitantes de visto, a partir das quais são invocadas muito mais frequentemente, razões humanitárias nos processos decisórios que determinam quem deve continuar a viver naquele território e quem deve continuar exposto ao abandono nos campos de refugiados. Por exemplo, quem deve continuar a viver naquele território? Aquele que provar a gravidade de uma doença ou desamparo dos filhos. Mas aqueles que não provarem a gravidade dessa doença no seu corpo, desamparo dos filhos, serão novamente relegados e expulsos. O direito ao visto, portanto, é atendido não em virtude da suficiência de condições de ordem jurídica do requerente, mas em função de condições variáveis, até mesmo arbitrárias, relacionadas ao estado do seu corpo, se doente ou saudável. Estamos diante de uma biopolítica migratória ambígua que aceita alguns e continua a expor outros à morte. A segurança jurídica, que deve ser garantida a qualquer pessoa que requeira esse direito em um território, cede lugar à benevolência seletiva da ordem da ajuda humanitária em um meio vital. Trata-se de um fazer viver pelo qual o aspecto humanitário é indexado ao biológico e não ao jurídico. Nesse caso, a prioridade do aspecto humanitário indexado ao biológico pode ser uma maneira de comprovar que, em relação aos migrantes pobres, impera uma racionalidade biopolítica sobre uma racionalidade propriamente jurídica. Ou ainda, uma racionalidade biopolítica recoberta por uma discursividade jurídica, utilizando o conceito de recobrimento, do Foucault anterior. Um desdobramento dessa apreensão biológica da população dos migrantes pobres é a prática
do racismo estatal, que Foucault trata em 76. Isso pode ser postulado aqui porque, na época contemporânea, como chama a atenção Boudou, né, que tem um texto, um livro magnífico sobre a questão da hospitalidade, na época contemporânea, a acolhida ou expulsão do estrangeiro como residente passou a ser uma atribuição exclusiva do Estado. E isso é algo importante. Tanto é que na França hoje nós temos os delitos de solidariedade, ou seja, o delito que alguém, como particular, comete ao ser hospitaleiro com o estrangeiro, porque a hospitalidade passou a ser uma atribuição exclusiva, né, do Estado. Então, é por essa razão que eu invoco aqui o curso de 76, o racismo estatal. Como sustenta Foucault nesse curso, no século XIX houve um deslocamento da perspectiva étnica, histórica e política da guerra entre as raças pelo nascimento do racismo de Estado. Não vou aqui fazer toda a ladainha que eu escrevi a respeito desse racismo, mas simplesmente dizer que esse racismo estatal, ele se vale, segundo, principalmente, o século XIX, dos discursos biológico-racistas em torno da degenerescência, assim como da utilização do discurso da luta entre as raças por parte das instituições, que fazem uso do princípio da eliminação e da segregação como estratégia abrangente de normalização da sociedade. Ele foi aplicado, como nós sabemos, de modo extremo no Estado nazista, porém adquire matizes diferentes e feições abrangentes em boa parte dos estados modernos, democráticos, né, capitalistas, etc. Se esses estados, em geral, estão formalmente fundamentados em uma democracia de direito de inspiração liberal ou socialista, do ponto de vista de sua mecânica de poder, é isso que importa Foucault, eles operam a partir do escopo da maximização da vida de alguns, mediante o controle dos fluxos populacionais. Entretanto, a maximização da vida posta em prática pelo biopoder tem como resíduo correlato a morte ou abandono desses membros indesejáveis, agenciada pelas instâncias burocráticas e administrativas do Estado. Se até meados do século XVIII a morte do outro se deve a uma razão de ordem histórico-política, era a guerra entre as raças, né? E tem como alvo inimigo, no seu sentido étnico, como aquele que ameaça a minha sobrevivência e da minha etnia, a partir de então, o inimigo é caracterizado não somente pelos conflitos étnicos, mas, sobretudo, por uma suposta determinação biológica, sendo aquele que ameaça a minha vida saudável, né? Nesse sentido, a emergência do poder focado na vida e seus fluxos, a partir de meados do século XVIII, não representou o ocaso total do poder soberano, no qual fazer morrer é uma prerrogativa política e discursiva legítima. Nos Estados modernos, não há incompatibilidade absoluta entre essas duas modalidades de exercício do poder. E o elemento-chave para supor essa compatibilidade é justamente o caráter estatal do racismo. Enquanto argumento jurídico-discursivo dos estados capitalistas ou socialistas, o imperativo fazer viver não poderia pressupor ou abranger a exposição e até mesmo a eliminação de determinadas vidas. Contudo, do ponto de vista histórico-político da mecânica do poder, objeto da genealogia do Foucault, o poder soberano de conduzir a morte é reinvestido no interior do poder sobre a vida pelo viés do racismo estatal, como lemos nessa passagem. Vou ler Foucault. E aqui tem uma discussão em torno do curso também de 73. Será que Foucault se afastou totalmente da hipótese da exclusão, né, para tratar das relações de poder? Foucault diz: por levar à morte, eu não penso somente na morte de forma direta, mas também no que pode ser assassinato indireto. Daí ele coloca 2 pontos, né, e diz o seguinte: o fato de expor pessoas à morte
de multiplicar para elas o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a exclusão. Quer dizer, a exclusão, sim, ela faz parte da biopolítica, desse poder, né, que de um lado otimiza a vida, mas esse deixar morrer não é uma ortotanásia, tá? Esse deixar morrer é uma incitação a morrer direta ou indiretamente, e aí que entra esse fenômeno da exclusão, que pode ser aplicável, nesse caso, a essa nova população que está em questão aqui. Duas observações podem ser elaboradas a esse respeito. A primeira delas é que, embora Foucault tenha supostamente abandonado a hipótese da exclusão para analisar o poder, está claro em 76 que a biopolítica funciona também pela expulsão e pela exclusão, acabei de falar. A segunda é que, em decorrência, a biopolítica opera de maneira equivalente. Ambivalente. Pelo fazer viver, ou seja, pela constituição de um corpo social regido pela saúde e bem-estar dos nacionais, ou dos imigrantes tornados cidadãos que dinamizam o fluxo da riqueza nacional, e pelo deixar morrer, ou seja, deixar morrer os migrantes pobres em zonas de fronteira ou em selvas, ou estabelecidos precariamente em periferias, muitas vezes trabalhando sem a proteção do Estado e gerando um custo zero do ponto de vista social ou trabalhista para esses países, como nos Estados Unidos ocorre frequentemente. Todavia, se formos considerar a aplicação da biopolítica exclusivamente para o governo da vida dos migrantes pobres e miseráveis e dos reclusos em campos de refugiados, outro imperativo poderia ser proposto, não como substitutivo do fazer viver e deixar morrer, mas como algo que poderia reconfigurá-lo. E esse imperativo poderia ser deixar viver e deixar morrer. Deixar viver alguns na vida marcada pela precariedade, vulnerabilidade e invisibilização, como a dos imigrantes ilegais das periferias, os sans-papiers, por exemplo, mas também deixar morrer a outros, expulsando-os, excluindo-os, ou bloqueando portos para dificultar seu resgate marítimo, o que é uma forma indireta de lhes conduzir à morte. Nossa posição é que, para a compreensão da gestão dessa nova população constituída pelos migrantes pobres, a apreensão biológica da vida deveria ser relacionada, no pensamento de Foucault, com a centralidade do trabalho produtivo no mundo contemporâneo e, extensivamente, com a subsunção do trabalho ao capital e, mais especificamente aqui, ao capital humano. Quer dizer, tem várias razões para justificar aquilo que se chama a aversão ao estrangeiro, né? Eu poderia alegar razões, como faz o Etienne Balibar, quando fala do neorracismo cultural, né, do racismo sem raça. Poderia alegar razões identitárias, mas, para mim, uma das hipóteses mais interessantes e que podemos identificar no próprio pensamento do Foucault é justamente que a razão dessas ambivalências, que acabo de destacar aqui, tem a ver com a centralidade do trabalho, mas não de qualquer concepção de trabalho no mundo contemporâneo, que é o trabalho pensado a partir da produtividade, do empreendedorismo, da evolução e, portanto, também do ser humano como um homo economicus. Eu tenho todo um desenvolvimento aqui sobre isso, eu acho que eu vou me abster de fazê-lo. Eu simplesmente quero dizer o seguinte: eu simplesmente quero chamar a atenção que no curso de 1979, Nascimento da Biopolítica, o Michel Foucault faz uma referência e uma menção, uma única vez, à questão das migrações.
né? Então, foi lá que eu identifiquei a possibilidade de um fio condutor, né, para a leitura que eu estou fazendo aqui. Que relação pode ser estabelecida entre o trabalho pensado como capital humano e a mobilidade própria das migrações? Eu não fiz esse desenvolvimento porque eu acho que todo mundo já leu Nascimento da Biopolítica aqui. Eu saltei 3 páginas e talvez dou por suposto que todo mundo aqui mais ou menos sabe o que se entende hoje pensar o trabalho não a partir da extração e da mera expropriação, mas o trabalho também pensado a partir de um investimento em si mesmo, ou seja, o trabalho como capital. E, portanto, por isso mesmo, uma certa ruptura, digamos assim, com a concepção do trabalho, né, derivada do século XIX, principalmente de Marx, e essa ruptura é notável nos neoliberais da Escola de Chicago, né, e fundamentalmente no autor que é pouco mencionado hoje, pouco estudado, mas que Foucault leu muito, que é o Gary Becker, né, que trabalhou muito com essa questão do capital humano, além do Theodor Schultz, evidentemente, né? Mas é o Gary Becker que é o centro de análise aí. A minha questão é, o que tem a ver, né, essa política em relação aos migrantes pobres com essa centralidade do trabalho pensado enquanto capital humano? Sendo a possibilidade dessa relação dos eixos teóricos principais de nosso estudo, uma dica é fornecida, portanto, nesse curso de 79. Quando mencionamos que na lógica do capital humano, um dos imperativos fundamentais é a mobilidade, quer dizer, o indivíduo nunca está pronto, ele tem que estar sempre pronto para mudar de lugar, sair do lugar em que ele está. Esse imperativo também é válido para aquela que pode ser considerada a mobilidade mais arriscada, ou seja, que é a própria migração. Eu me permito, então, ler essa passagem, que para o meu estudo aqui, ela é antológica, né? Ela é central. Diz Foucault, entre os elementos constituintes do capital humano, é preciso igualmente contar a mobilidade, ou seja, a capacidade de um indivíduo de se deslocar, especialmente a migração. A migração é um investimento. O migrante é um investidor. Ele é um empreendedor de si mesmo que faz um certo número de gastos de investimento para obter uma certa melhoria. A mobilidade de uma população e a capacidade que ela tem de fazer escolhas de mobilidade, que são escolhas de investimento para obter uma melhora nos salários, tudo isso permite reintroduzir esses fenômenos, não como puros e simples efeitos de mecanismos econômicos que desbordariam os indivíduos e que, de alguma maneira, os ligariam a uma imensa máquina da qual eles não seriam senhores. Isso permite analisar todos esses comportamentos em termos de empresa individual, de empresa de si mesmo como investimentos e rendas. Bom, o que isso tem a ver com o meu tema, né? O que isso tem a ver com o tema dessa nova população, que eu chamo no meu estudo, não sei se ela é nova, né? Se ela é um alargamento do conceito de população que Foucault tinha. Ela é nova, no meu entender, justamente por ser uma população em constante movimento, né? Sem uma geografia específica. Bom, a passagem mostra que a migração é um fator importante para a agregação de capital humano. Nesse caso, o migrante é considerado um investidor, alguém capaz de gerar mais renda a partir da sua mobilidade arriscada. É fundamental e ambíguo no neoliberalismo a noção de risco. Empreender é arriscar, né? Mas o migrante, ao mesmo tempo em que se arrisca, ele é um risco, né, para o país no qual ele tenta se estabelecer. O que não encontramos nas aulas de Foucault é a ressalva de que, no grande número dos atuais fluxos migratórios, a equação escolha de mobilidade
escolha de investimento é reservada somente àquelas populações que agregam capital humano e dinamizam o fluxo da riqueza nos países de destino. É o caso de Portugal, que deu enormes facilidades para brasileiros que provassem ter uma renda acima de 3 milhões de reais, que haveria a facilidade na concessão do visto de permanência, inclusive de cidadania. Mas o resíduo não negligenciável daqueles que não têm escolhas para se locomover e investir em si mesmos não é tratado nesse momento por Foucault, talvez porque ainda não constituía um problema a ser pensado, ou pelo menos neste momento. Como assevera Judith Revel a esse respeito, em um artigo recente na revista Esprit, de um ponto de vista cínico, haveria, portanto, de reconhecer que os migrantes, acrescento eu, pobres, são investidores como os outros, até mesmo mais que os outros, se consideramos a radicalidade do risco do seu próprio autoinvestimento. Fim de citação. O grande fluxo da migração atual, porém, não dispõe dessa possibilidade de escolha, à medida que ele é apresentado como ameaça à dinâmica envolvida no próprio conceito de capital humano. Diante da disponibilidade rara e finita dos recursos, aqueles que não conseguem fazer da migração um investimento em capital humano, ou não o realizaram no momento certo, são considerados simplesmente e moralmente imputáveis pelo seu próprio fracasso e exclusão. Desse modo, considera-se que os imigrantes pobres e os indivíduos improdutivos, agregaria eu, não souberam onde investir, onde viver, com quem se casar, com quem estabelecer amizades, quando migrar ou quando deveriam se aperfeiçoar. Enfim, eles são culpados pela sua condição porque não souberam aderir no momento certo e adequadamente à única alternativa que se impõe em nossa época, que é aquela da economização da vida. Não há por que, portanto, acolher esses migrantes ou criar políticas sociais para inserir esses indivíduos improdutivos na dinâmica da produção e da reprodução de capital humano, se eles são culpados pela sua própria exclusão e pelas suas más escolhas. Estou terminando agora. E vou terminar com perguntas e não necessariamente com respostas. Podemos cogitar que as novas ondas de racismo em relação aos migrantes pobres não são diretamente racistas, à medida em que estão associadas a essa barreira neoliberal, ao mesmo tempo real e simbólica, que separa de um lado o trabalho produtivo, criativo, inovador, pelo crivo da empregabilidade e que é assimilado como capital humano a ser otimizado, e por outro, o trabalho repetitivo, desqualificado, ultrapassado, precário, que mantém uma quantidade massiva de populações na zona da miséria e da exposição à criminalidade. Compreende-se a esse respeito a relação entre o fazer viver, quando se trata do primeiro caso, e o deixar morrer, quando se trata do segundo. Portanto, parece-me, e essa hipótese que eu pretendo desenvolver, que é essa concepção do trabalho pensado a partir da produtividade, do fluxo da riqueza, e pensado como capital humano que se impõe normativamente nas nossas sociedades, na sua versão neoliberal. Ou seja, há uma normatividade no neoliberalismo? Sim, há uma normatividade. Diante disso, remeto-me novamente a uma suspeita que a Judith Revel lança nesse mesmo artigo. Escreve ela: como compreender que, do lado da análise neoliberal, o fazer viver quer dizer o fato de assegurar um aumento qualitativo e quantitativo de capital humano não seja hoje reconhecido como regra? Quer dizer, a normatividade é essa, né? Como não reconhecer isso a propósito dessa questão das migrações?
E as perguntas são as seguintes, aquelas que eu pretendo desenvolver no meu projeto e aquelas que eu coloco também para que possamos pensar. Diante dessa normatividade baseada no fluxo ininterrupto do capital humano, como podemos freá-lo, sabendo de antemão que é praticamente impossível obstaculizá-lo ou bloqueá-lo totalmente? E como de deixar de ver o outro, o estrangeiro, como alguém hostil, principalmente esse migrante nas chamadas zonas improdutivas, como deixar de vê-lo como aquele que ameaça meu trabalho e a lógica do fluxo natural, né? Nós sabemos que não é natural, é artificial, né? Do capital e da concorrência? Levanto essas questões, não exatamente para dar uma resposta, mas somente para ressaltar que o migrante pobre hoje é objeto de aversão, não tanto talvez pelos seus costumes e pela sua cultura, embora isso seja reconhecível, mas porque ele é considerado um fracassado diante dessa norma, dessa regra que se impõe, que é aquela que objetiva constantemente aumentar quantitativa e qualitativamente o capital humano, capital esse cujo incremento eleva-se como, digamos assim, a nova normatividade da biopolítica em tempos de regulação neoliberal. Eu queria justamente mostrar com esse texto e queria também pensar até que ponto essa população ela poderia ser chamada hoje uma nova população. Haja vista que Foucault, desde a História da Loucura, trabalha a questão dos pobres e da pobreza, a associação entre o pobre e o louco, né? Por exemplo. E na Sociedade Punitiva, em 73, Foucault trata da questão da errância. Ele coloca como matriz da criminalidade da alma criminosa moderna, como matriz no século XVII, a figura do vagabundo, do errante, daquele que não tem domicílio, né, daquele que vai de um lugar ao outro. Mas aqui nós estamos falando, talvez não exatamente dessas figuras e desses pobres, né, mas de um outro tipo, digamos assim, de pobreza errante, massiva, constituída claramente como população, né? E o meu projeto vai constituir-se justamente em pensar em que sentido o imperativo, né, que Foucault coloca em 76, da biopolítica, ele é suficiente para dar conta dessa nova população. Obrigado. Bom, muito obrigado, professor César, por essa exposição, trazendo um tema tão instigante, né, nesse cenário que nós estamos vivendo do século XXI. Eu aviso que, então, a gente vai fazer um bloco de 3 perguntas, né, e eu começo lhe colocando uma questão, que, na verdade, acho que é 2 em 1. Como pensar, né, essa questão que você traz dessas vidas precárias, matáveis, errantes, né, dessa população flutuante ao redor do globo, e do quanto isso se constituiu numa grande questão no século XXI, né? Me parece, há uma radicalização desses deslocamentos humanos e da inserção precária dessas massas de imigrantes nos países para onde eles se deslocam, né? Haja vista, por exemplo, aqui, nós estamos vivendo a questão da fronteira da Venezuela, na fronteira da Venezuela com Roraima, que isso está rebatendo em Belém, né? Então, nós vemos todos os dias em Belém pedintes, né? Índios, enfim, pessoas pedindo esmolas nas ruas e tal. Eu queria lhe perguntar como pensar
o desdobramento disso, da governamentalidade, dessa questão, né, da migração, da governamentalidade neoliberal, num cenário de clara emergência em várias partes do mundo, quer dizer, o governo do Donald Trump, digamos, liderando isso, dos governos de direita, de ultradireita, como teremos agora no Brasil, né, nesse cenário de crise das democracias liberais, que alguns autores já chamam de desdemocratização. Como pensar isso nesse cenário, o que se pode projetar nesse cenário. E eu falei 2 em 1 porque o papel, eu gostaria aqui de lhe ouvir sobre o papel, você fez uma rápida referência, sobre o papel dos dispositivos de mídia, os dispositivos midiáticos, né, na construção dessa morte simbólica desses sujeitos. El concepto de biopolítica en Foucault tiene un funcionamiento muy específico, un registro muy específico que tiene que ver con un trabajo con la historia. Mi opinión es que cuando tratamos de llevar esa categoría, que está particularmente situada en el pensamiento de Foucault, en un contexto histórico, como digo, cuando la tratamos de llevar a nuestra época, para utilizarla, para leer el presente desde la categoría de biopolítica, nos encontramos a veces con una serie de dificultades que supone el concepto, ¿no? Y esto se puede advertir, ¿no?, con el uso que han hecho muchos autores del concepto de biopolítica, como Agamben, Espósito, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, en ese segundo plano, en el plano del uso de la categoría, tu intervención, César, me ha generado la duda de si lo que nos corresponde es entender la producción biopolítica contemporánea en relación con el tema migratorio, los flujos migratorios. Debemos entenderla como una especie desde la lógica de la exclusión, o más bien desde la lógica de la inclusión, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de que esos fenómenos tendrían que ver con lo que podríamos llamar las vidas prescindibles, con lo que se excluye, lo que se deja fuera, con el efecto en realidad de una racionalidad biopolítica vinculada al neoliberalismo, vinculada al mercado, que es la que está funcionando dentro del sistema. Entonces estos flujos realmente son lo que llamaría Quilemembe la necropolítica, es decir, lo que debe morir simplemente, lo que queda fuera, el desecho. O más bien, lo que debemos pensar es que ese fenómeno en cuanto tal no es la producción biopolítica, ¿no? Porque cuando has hablado de la cuestión del capital humano, cuando lo he creído en un momento ver así, ¿no? O no sé si es más bien que desde la racionalidad neoliberal se puede leer así, ¿no? Es decir, que se podría leer los movimientos de flujos migratorios, por ejemplo, desde la lógica del capital humano, desde la lógica del incentivo, no incentivo, lo que en Europa suele llamarse el efecto llamada, ¿no? Se está llamando de alguna manera a que se produzcan estos movimientos, ¿no? O esta lógica tan típica que uno la encuentra en Europa, y lo digo justamente como persona que viene de fuera, cuando se habla del buen inmigrante y del mal inmigrante, ¿no? No, tú eres latino, pero tú eres diferente, ¿no? Porque tú tienes estudios, tú tienes una formación universitaria, es decir, estás en la lógica de la productividad, o de eso que llamaba Foucault la idoneidad máquina, ¿no?, del capital humano, estás en esa lógica, ¿no? Primeira imigração, né, digamos assim, europeia para o Brasil propriamente dita, sem ser aquelas anteriores, né, que a gente já sabe. Bem, aí quanto ao papel da normatização, salvo engano, essa primeira levada de migração era para embranquecer a raça e normatizá-la, ou seja, os imigrantes tinham o papel normatizador, viu, ao chegarem, né? Ou seja, isso é uma questão fundamental, principalmente para o sul do país, né? Aqui nós tivemos, por exemplo, uma imigração japonesa muito forte que teve um outro contexto, né, que não foi esse, né, no início do século passado.
aliás, até metade do século quase. Pois é. Então, como é que muda aqui no Brasil esse papel normatizador, já que no primeiro momento, né, o imigrante vem com esse papel de ele trazer a norma, ou seja, ele ser o referencial normatizador, né? E agora, por exemplo, né, como você também colocou, né, os índios, né, os imigrantes da Venezuela, que é um fluxo migratório também, ou seja, eles têm que ser normatizados, ou seja, que lógica é essa, né, tratando do nosso país, que no primeiro momento o imigrante ele normatiza e agora ele tem que ser normatizado. Quando eu falo aqui de migração, não estou falando de migração de maneira geral. Eu estou falando dessa migração massiva, né, que ocorre principalmente agora no século XXI, até falei dos últimos 7 anos, tem se tornado um problema de governos, ou apresentado como um problema governamental para diversos países, né, sobretudo desenvolvidos, mas também para o Brasil, né, mais recentemente. Então, é um movimento, é uma população que não é igual àquela população dos migrantes europeus que chegaram aqui no final do século XIX, início do século XX. Né? Quer dizer, será que aquilo era uma população? Essa é uma pergunta também, né? Interessante. E se era uma população, qual que seria o critério biopolítico para... Havia uma biopolítica da regulação dessa população? Me parece que, segundo o teu argumento, que sim. Ou seja, a ideia do embranquecimento da raça, a ideia de uma mão de obra já que sabia dominar bem a agricultura, etc., né, que operaria como regra. Aí talvez eu estaria até pensando, nesse caso, quase uma biopolítica afirmativa, né, em relação ao estrangeiro, e efetivamente de uma biopolítica, porque envolvia a questão do embranquecimento da raça, né, como regra. Né. Agora, nós não podemos dizer que essa migração que ocorre hoje, né, ela tem essas mesmas razões, e essa população é a mesma. O meu argumento é que não é a mesma. Né? Quer dizer, o meu argumento é justamente adjetivar. O meu problema não são as migrações. O meu problema de trabalho é a ambiguidade que existe entre as migrações dos miseráveis e a facilidade que existe para as migrações daqueles que têm dinheiro, enfim, que entram e saem de país várias vezes ao ano. Né? Quer dizer, então há uma ambiguidade latente aí. Né? Então, quando se fala biopolítica afirmativa, negativa, são as duas, né? Quer dizer, operam conjuntamente. Para alguns, o mero socorro, quando há, né, seguido do abandono e da expulsão. Para outros, a facilidade. Por quê? Porque traz investimento, traz dinheiro, traz capital humano, traz, né, capital imaterial, capital cognitivo. Né? Então, me parece que sim, eu sei que esse conceito é do Espósito, do Roberto Espósito, biopolítica afirmativa. Foucault não tem esse conceito, né? E não haveria por que tê-lo também. Porque Foucault não acha que a vida em si represente uma potência diante de um poder que seria biopolítica. Né? Para Foucault, a vida ela é sempre um efeito de uma técnica, né? De uma técnica de poder, não uma vida fora dessa técnica. Então, se para Espósito talvez isso seja possível, sob um outro aspecto, uma outra matriz, eu não sei se para Michel Foucault, ou pelo menos a leitura que eu tento fazer a partir de Michel Foucault, falar em biopolítica afirmativa, portanto, seria o mais adequado, porque envolveria aceitar a ideia de uma biopolítica negativa. E quando Mbembe fala de biopolítica negativa, não está falando exatamente desse tipo de objeto que eu estou tratando aqui. Está tratando de outro objeto, que é mostrar que o início da biopolítica não teria sido, como pensa Foucault, em meados do século XVIII, mas no próprio surgimento da escravidão negra, não é isso? Né? Já no século XVI, né? Aí que teria nascido a necropolítica propriamente tal. Né? Mas assim, eu entendo o teu argumento dessa biopolítica afirmativa. Né? Quer dizer, entendo também
entendo também que para Michel Foucault a vida é indissociável da história, mas eu omiti uma leitura do meu texto por causa da questão de tempo, porque existe uma certa incompreensão do conceito de vida em Michel Foucault. Tem alguns que acham que a vida é meramente biológico, né? Alguns que dizem qualificado na linguagem do Agamben, né? Foucault tem uma passagem justamente na vontade de saber que eu acho que é clara a esse respeito. Só para responder a tua questão, eu me permito ler agora, né? Foucault diz que devemos sempre relacionar, né, a história e a vida. Nessa posição dupla da vida que a situa fora da história, com suas imediações biológicas, e ao mesmo tempo dentro da historicidade humana infiltrada por suas técnicas de saber e poder. Quer dizer, para Michel Foucault, eu poderia entender, eu não sei se em continuidade, como faz o Canguilhem, né, entre o vital e o cultural, né? Mas eu poderia entender que a vida pode ser lida duplamente, portanto, uma vida dentro da história, né? E a expressão que Foucault usa aqui, fora da história, quer dizer, no aspecto propriamente biológico, mas uma vida, e aí que eu acho que o Foucault quer ressaltar no seu trabalho, na sua genealogia, quer dizer, o Foucault quer ressaltar essa vida infiltrada por técnicas de saber e poder, né? Então, me parece que aí, nesse aspecto, até que ponto seria possível falar de uma biopolítica afirmativa, né? Bom, então só para comentar um pouco essa questão que você me coloca aí. Eu acho que no curso Subjetividade e Verdade de 81, Foucault tem uma perspectiva aí que é a biopoética, né? A ideia de poiesis, biopoética, que ele contrapõe à biopolítica, tá? Até o Hernani na banca da Lucilene lá, né, esse ano mesmo, né? O Hernani também vai lá, né? Também convido ele. O Hernani chamou a atenção no trabalho da Lucilene, que é sobre o Roberto Espósito, exatamente sobre isso, né? E que justamente é nesse curso de 81, essa biopoética, quer dizer, o que faz com esse bios, né, como criar a partir desse bios uma estética da existência, talvez aí, né, nós pudéssemos falar nesse aspecto de uma biopolítica afirmativa, mas eu não sei até que ponto, né? Eu não queria entrar na linguagem do Roberto Espósito, porque é uma linguagem muito específica, né? Bom, sobre a inclusão e exclusão, me parece que é uma dupla operatividade aí. As duas operam, quer dizer, o biopoder exclui, mas ele também inclui, né? Ou seja, uma coisa inseparável da outra, né? Eu estou dentro, estou fora, estou incluído, estou excluído, né? Não quero utilizar o texto do Agamben, né, da inclusão excludente, da exclusão includente, mas eu quero dizer que esse mecanismo de inclusão e exclusão da biopolítica, ele gera uma situação de indiscernibilidade, não é isso? Né? Quer dizer, eu sou socorrido, mas não sou acolhido, não é isso? Né? Você não mata, mas também não ajuda, né? Então, é uma situação que eu chamo de limbo, né? É um termo teológico também, mas, enfim, é um limbo jurídico, né? Então, acho que a biopolítica, ela opera, ela produz e opera para regular esse limbo jurídico. Você é o único responsável pelas tuas más escolhas, pela tua errância, né? Pela a má gestão da sua vida. Você está me entendendo? Né? Então, me parece que aí não é uma biopolítica que exclui, é uma biopolítica que tenta convencer o indivíduo de que ele se auto-excluiu. Né? Quer dizer, ele mesmo tomou decisões erradas, né? Então, o Estado, ele opera aí mais como um moralista do que como um protetor, né? Ele não protege o trabalho, a saúde, não, ele visa chamar os indivíduos, isso eu assisti várias vezes no governo da França, né, sobretudo François Hollande, por conta da crise do terrorismo, chamar o citoyen francês à sua responsabilidade. Mas a pergunta é, quem criou tudo isso?
Né? Quem que ajuda a produzir o terror? Bom, daí o cidadão é chamado à sua responsabilidade. Né? Então, a ideia realmente é de uma transferência de responsabilidades. Né? Sobre a questão, não sei se eu me lembro, a questão das vidas precárias, matáveis, e que hoje... A senhora vem da publicidade? Vem de letras ou publicidade? Não, eu sou de comunicação. Comunicação, falou dos dispositivos midiáticos. Né? De fato, Foucault pouco falou, ou pelo menos pouco mencionou, na sua época, quando tratou da biopolítica da mídia, né? E dos dispositivos midiáticos. Foucault tratou da estatística, da administração, não é isso? Dos saberes que operavam na biopolítica. Por quê? Porque o Foucault geralmente tratou, né, dos séculos XVIII e XIX, né, e quando tratou do século XX, falou da economia política como forma maior de saber, né, correspondente a essa governamentalidade biopolítica. Parece-me que hoje poderíamos alargar um pouco o horizonte e dizer que se essa vida produzida por essa relação saber-poder hoje envolveria outros saberes, né? E esses outros saberes eu poderia incluir, evidentemente, aquilo que você chamou de dispositivos, que é um conceito Foucaultiano, né? Dispositivos midiáticos, né? Dispositivos midiáticos. Me parece que aí tem uma relação que é paradoxal. Ou seja, esses dispositivos, eles produzem uma desordem e depois, em meio a essa desordem, eles tentam regular, supostamente, a partir de uma suposta normalização, uma suposta ordenação. Né? Quando eu apresentei essa ambiguidade dos fluxos, que existe hoje entre os fluxos migratórios dos pobres e ricos e o fluxo da riqueza, é exatamente isso. Quer dizer, quem foi quais foram os mecanismos de saber poder que produziram essas populações, né? Esse fluxo de populações? Não seria esse outro fluxo, né? Então, parece-me que aí vem novamente Agostinho, quer dizer, é preciso você instaurar na natureza humana, não é Foucault isso, tá? Né? Na natureza humana, a ideia de uma desordem inicial, antológica, que é a concupiscência, para que depois venha alguém para dizer que você tem que regular a concupiscência. Produz-se, portanto, esses fluxos massivos decorrentes, né, de políticas econômicas, enfim, de alianças, acordos, etc. E depois vem, né, digamos assim, um governo para regular esses fluxos, sabendo que jamais poderá estancá-los totalmente. Né? Então, me parece que é aí que opera a ideia de governamentalidade. Né? Mais do que o discurso jurídico, filosófico na época atual. Quer dizer, produz-se uma desordem, né? Regula-se essa desordem, e a partir dessa regulação você obtém efeitos econômicos e políticos. Tá? Isso é claro também em Vigiar e Punir, quer dizer, a delinquência ela é produzida para ser depois regulada, não é isso? A delinquência regulada, ela produz efeitos econômicos e políticos. Assim, as migrações, as migrações que eu falo, dessas, né, dos migrantes pobres, miseráveis, elas são, em certo momento, produzidas para serem reguladas. E isso tem efeitos econômicos e políticos. Agora entro na tua questão. Políticos para quem? Sobretudo para aqueles grupos que reivindicam identidades nacionais, soberanias nacionais, numa época em que esse conceito de soberania está completamente anacrônico. Né? Você chamou grupos de direita. Né? Mas, então, na verdade, eles avultam esse problema das migrações porque tem efeitos políticos muito claros, né? E muito eficazes. Então, enfatizar, problematizar tudo isso é importante, né?
tem efeitos econômicos, tem efeitos políticos. Então, me parece que algo importante em Michel Foucault e nas análises que ele realiza, que essa ideia, o desejo nasceu, né, Hernani? Nasceu em determinado momento. O homem de desejo nasceu, quer dizer, ele foi produzido como objeto para ser pensado, né? O delinquente, ele nasceu juntamente com a generalização do aprisionamento como objeto para ser pensado, né? E eu diria, hoje, o migrante pobre, ele nasceu, foi produzido como um problema para ser pensado.